Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Team. Hoje a gente vai falar sobre a saúde mental do adolescente. Hoje em dia, a saúde mental dos adolescentes está muito comprometida, pois temos a pressão social, temos a pressão da família, a pressão escolar e entre muitas outras coisas. E você, como está a sua saúde mental? Hoje estamos com Esther. Oi, gente! Eu sou a Duda, tô aqui mais uma vez. Vinícius, apresentando mais uma vez. E com a nossa convidada, Débora, querendo falar mais sobre este assunto. Obrigada pelo convite, estou feliz de estar aqui com vocês. Se você não é inscrito no nosso Instagram e no nosso YouTube, entra aqui que vai aparecer aqui embaixo. Por favor, corre lá que lá tem muito conteúdo legal. Eu recomendaria muito, hein? Corre lá! Você está escutando o podcast Team, uma iniciativa dos adolescentes da Igreja Adventista Central de São José dos Campos. Vinícius, você pode orar pra gente, por favor? Obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui, aprendendo um pouco mais desse assunto que é sobre nós, sobre nossa mente, de como ela reage nesse ambiente, mas sempre tendo conexão com o Senhor. Por favor, nos ilumine e amplie nosso conhecimento sobre tal assunto. É tudo que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Débora, a gente escuta muito falar sobre saúde mental e muita gente fala que saúde mental é frescura ou que só adultos têm problemas psicológicos. O que você diz sobre isso? Hoje a gente percebeu que cada vez mais, né, a saúde mental ela está ali em destaque, né, seja pela depressão, ou pela ansiedade, ou até mesmo os transtornos de desenvolvimento também, como a questão do déficit de atenção e hiperatividade, o autismo, tem se falado muito, né? Isso é verdade. Até, só te cortando um pouco, assim, é muito comum, assim, principalmente dando um exemplo pessoal, eu tô imperativo em tal coisa, ou então o xingamento horrível, né, que as pessoas fazem, seu autista ou algo assim, algo bem grotesco. Se tornou banal, né? Então, eu acredito que muitas vezes esses termos se tornam banais nas redes sociais e a gente fica vendo e pensando, né? Será que é real? Será que não é que todo mundo agora inventou uma doençazinha para ter, né? E às vezes a gente até brinca realmente, né? Todo mundo tem um transtorno para chamar de seu. E isso não deixa de ser para ninguém. Por quê? Porque tudo mudou, né? A geração de vocês viu muitas coisas mudarem. Vocês passaram ali na pré-pandemia e pós-pandemia. Então, vocês viram o mundo mudar de diversas formas, principalmente em relação à tecnologia, ao uso de telas e ao acesso à informação. Então, se começou a entender mais sobre esses transtornos, começou a se compreender melhor coisas que antes não se compreendia. Então, é natural que as gerações antigas falem que isso é frescura. Por quê? Porque na época deles, eles não tinham a informação que a gente tem hoje. Não se havia uma avaliação para entender como que funciona tal pessoa que tem dificuldade com atenção, a outra pessoa que tem dificuldade com ansiedade, e até mesmo a busca por psicólogos como se tem hoje, né, e psiquiatra, porque não tinha tanta informação quanto a gente tem hoje. Então a gente tem que desmistificar, não é frescura, né? Todo mundo pode ficar doente, todo mundo pode pegar um resfriado, todo mundo pode ficar doente, por que não? As pessoas também não podem ter dificuldade nessa saúde mental. Então a gente vai entendendo aqui hoje por que ela está tão afetada e por que os adolescentes hoje em dia sofrem tanto em relação à saúde mental. Sim. Uma pergunta continuando. Você acredita que os adolescentes sejam os mais afetados pela tecnologia, de acordo com a saúde mental? Você acha que eles são os que mais sofrem com a saúde mental, sim? Olha, não existe assim, não vem na minha mente agora uma pesquisa específica que comprove essa ideia, né? Porque a gente sempre trabalha com a ciência na psicologia. Não é um achismo, não é, eu acho que fulano, que essa geração sofre mais que a outra, que essa geração é pior que a outra. Não, a psicologia trabalha com a ciência, né? Então, a gente não tem algo específico nesse assunto. Mas eu percebo que o aumento de busca por ajuda psicológica na adolescência hoje tem sido muito maior que em todas as outras gerações anteriores. A gente só não sabe exatamente dizer se o motivo é o acesso à informação, né? A questão que os adolescentes estão com a mente mais aberta para buscar a ajuda psicológica do que outras gerações já tiveram. Então, pode ser que as outras gerações também tinham muita dificuldade com a saúde mental. Mas eles não buscavam, eles não se sentiam abertos a melhorar, né? Eles viam tudo isso como frescura, como você disse.
Então, não sei dizer se essa geração seria realmente a que mais está tendo dificuldade com a saúde mental, mas eu acho que é a que mais está atenta à saúde mental, a que mais percebeu que está com dificuldades e quer tratar. Tem uma questão que a gente fala de quebrar ciclos, né, nas nossas famílias. Então, eu acho que é uma geração que quer muito quebrar esses ciclos de famílias que estão adoecidas ali mentalmente, né? Sim, é como se desse para ver a fumaça agora do incêndio, né? Como se o fogo parecesse que estava controlado antes. Exatamente, antes se guardava tudo numa caixinha e agora todo mundo abriu a caixinha e começou a perceber o que é, né? Sim. É algo novo para a sociedade e para o próprio adolescente também. Isso mesmo. Na nossa vida adolescente, a gente tem muitos dias altos e baixos, dias tristes, dias que a gente só quer chorar e dias que a gente tá muito feliz, que a gente quer pular, quer fazer de tudo. Isso é normal na adolescência e as redes sociais teriam algum impacto, tipo na reação que os meus pais, quando estavam felizes, faziam algo e eu, quando tô feliz, eu faço outra coisa. Essa diferença de comportamento, as redes sociais teriam algum impacto? Sim, eu acho que tudo que vocês vivem gera impacto no comportamento que vocês têm frente a um sentimento, né? Eu sou da linha terapia cognitiva comportamental. Você sabe o que é cognitivo? Não. É pensamento. Então, quando a gente fala de cognição, a gente fala de pensamento. Comportamental já diz, né? Comportamento. Então, a minha linha diz que tudo que eu penso vai virar um comportamento. Então, eu penso, eu sinto e eu faço. Penso, sinto e faço é como a gente fala, como uma tríade. Então, se eu sinto feliz por algo, né, eu vou pensar que aquilo é muito bom e logo eu vou ter um comportamento adequado, certo? Sim. Eu vou ter um comportamento ali de ser grato, de ter um dia bom, certo? Agora, se eu tenho um pensamento de, por exemplo, eu não sou nada, eu não gosto de mim, eu vou ter um sentimento de quê? Tristeza. De tristeza, né, de medo. A gente vai gerar vários sentimentos em nós e os nossos comportamentos vão condizer com aquilo que a gente está pensando. Sim. Então, tudo flui aqui no pensamento, né? Surge aqui na nossa mente. E a gente tem que cuidar primeiramente de quê? Da nossa mente. E não dos nossos comportamentos. Os comportamentos é a última coisa que a gente vê. Como o Vinícius disse, a fumacinha. Mas o fogo mesmo está aqui, no pensamento. Então, a gente tem que se preocupar com ele. E aí, o que acontece nas redes sociais? Quando a gente tem acesso a tudo. Quando a gente não se priva, não priva o nosso algoritmo, né? A gente segue qualquer coisa, a gente vê qualquer coisa. A gente fica, às vezes, remoendo a inveja no Instagram, por exemplo. Aí, ou a gente fica ali no TikTok vendo coisas que não vão colaborar com a nossa mente, vão fazer a gente sentir comparação. A gente se compara muito com o outro nas redes sociais. E eu imagino que vocês façam isso porque muitas vezes nós adultos fazemos também. Nossa, olha, com a minha idade, isso aqui conseguiu muito mais coisas que eu tenho. E aí vai se comparando nessas questões. E às vezes com o corpo também. Olha o corpo dessa pessoa, olha as roupas que ela tem, olha o quarto que ela tem, a vida, a viagem para tudo quanto é lugar e eu não vou para lugar nenhum. Aí eu vou remoendo esse sentimento de inveja. E esses pensamentos levam à inveja e levam à ansiedade. E qual que é o meu comportamento? Talvez me fechar, né? Eu não querer fazer nada, eu não gostar da minha vida, eu não ser grato pelas coisas que tem em volta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. E o que enche a nossa mente de pensamentos é o que a gente vê. Né? Da onde que vem tudo que a gente pensa? Não vem do nada. Tudo que a gente absorve no dia a dia, o que falam pra gente, o que a gente vê no celular, ou o que a gente escuta, o que a nossa família tá ali vivendo, o que a gente tá vendo na escola, isso que enche a nossa mente. É aquilo, né? Você é o que você consome. Ou aquele ditado, diga com quem andas e diga com quem tu és. Que pode ser tanto no sentido de pessoas ou o que você está fazendo, né? Exatamente. E aí, na Bíblia a gente fala, guarda no teu coração. Quando a gente ouve na Bíblia coração, na verdade é mente. Sempre que a gente se referir a coração na Bíblia é assim. Então, quando a gente vê lá, guarda o teu coração, né? Cuida do teu coração, cuida do que você está pensando. Presta atenção que esses pensamentos, eles estão fazendo bem para você. Então, quantas vezes a gente não remoe uma situação? Por exemplo, vocês. Já que pegaram uma situação pequenininha e ficaram remoendo ela, remoendo, inventando diálogos e vivendo aquela situação mais de uma vez. Assim. O que eu podia ter falado? As famosas fanfics. Com certeza. As fanfics, se for de fantasia, tá tudo bem. O problema é que nosso cérebro é muito poderoso. Então, quando a gente recria uma situação que a gente tá triste, que a gente tá sofrendo, até imagina, né?
catastrofiza lá na frente, uma coisa horrível vai acontecer, a gente até chora. Vocês já choraram por causa de algo que vocês inventaram? Muitas vezes, muitas vezes. A gente chora e a gente fica feliz. Nosso cérebro não sabe identificar o que é real e o que não é. Até o que a gente assiste, tipo uma série, nosso cérebro não sabe se aquilo é real ou não. Então a gente precisa prestar atenção no que a gente está pondo na mente, porque isso vai virar quem a gente é. Não tem como você ser diferente daquilo que você está vivendo. Né? Você pensar, você tá num, igual o porco tá lá na lama, o porco tá sujo, né? Ele vai ficar limpinho, mesmo que ele queira? Não vai. Até porque a natureza dele é estar ali rolando na lama. E a nossa natureza é o quê? É pecaminosa. A nossa natureza é estar com que não presta. Então a gente tem que buscar Deus pra gente ter sempre a mente limpa e tranquila no caminho dele, né? Débora, isso que você falou sobre os filmes que a gente assiste, da nossa mente não conseguir diferenciar o que é real e o que não é real. Teve uma vez que eu estava lendo um livro e lá falava que a mente de um adolescente ainda está se formando. E tem duas partes. Tem a parte que a gente pensa com um raciocínio lógico e tem outra parte que a gente vai pelos sentimentos. Aí tinha uma parte que falava que o adolescente ele ainda ia pelos sentimentos, porque a parte do raciocínio lógico não estava totalmente formada, por assim se dizer. O que você teria a dizer sobre isso? É totalmente real. Por que vocês acham que não se aprova a menoridade penal? Tipo, não diminui a idade para ser realmente preso? Vocês sabem? Não, Porque eu tem não muita entendi. gente. Eu não Quantos entendi. anos vocês sabem que vocês têm que ter 18 anos para serem presos, né? Para cometer um crime e serem presos. Por quê? Porque com 18 anos é deduzido, né? Quer dizer, geralmente você diz que uma pessoa sai da adolescência mentalmente, né? Depois dos 24 anos, mas com 18 é como se você tivesse a noção do que você está fazendo. É por isso que quando você é mais novo, você tem isso de que você não tem exatamente tudo formado, a sua moral. Exatamente. E muitas pessoas falam, né? Não, sabe exatamente o que está fazendo, esse adolescente, isso, aquilo. Mas o adolescente, ele tem essa questão da impulsividade, que é muito difícil de controlar. Né? Essas emoções, é muito movido pelas emoções. Quantas vezes a gente estudando a lição, a gente não viu a história de Pedro, né? A gente sabe que ele era novo. E a impulsividade dele, né? Tudo claro, Deus transformou o coração. Mas era uma característica de um jovem, que é impulsivo, que é emotivo, que tem as emoções intensas, né? Ou tá muito feliz, ou tá com muita raiva, ou tá muito triste. Isso faz parte da idade de vocês. O que a gente se preocupa em relação à saúde mental é até onde isso está trazendo felicidade, até onde é sofrimento. Porque a gente só trata aquilo que é sofrimento. O que vocês acham que está bem para vocês não é doença. Então, esse cérebro, né, a gente vai tratando esses comportamentos e ajudando, porque não está totalmente formado. E realmente, como o Vinícius falou, é de 24 a 25 anos que o cérebro vai estar completamente formado. Várias pesquisas falam que a adolescência se estende até esse início da idade do adulto, ali, né, jovem adulto. Então, a gente também vocês têm que se perdoar por muitas vezes errarem, terem atitudes que parecem ai, nossa, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Não devia ter sido assim. Você tá dizendo sobre atitudes infantis? Infantis e impulsivas. Impulsivas. Sabe quando você faz sem prestar atenção? É claro que vocês têm que correr atrás, sempre crescer, de melhorar o caráter de vocês, de analisar o que aconteceu para não cometer de novo. Mas esses deslizes vão ser porque vocês não são adultos ainda, são adolescentes. E é natural que muitas vezes o adolescente ele não consiga ali ser racional como um adulto é, né? Não tem essa razão. Até o controle do tempo de vocês é diferente de um adulto. Vocês sabiam? A noção de tempo de vocês não é igual. Por isso que o pai e a mãe às vezes brigam tanto, porque vocês demoram no banho, demora para se arrumar, demora para sair, porque a noção de tempo de vocês é outra. Então, é tão, assim, o cérebro humano é tão fantástico, ele tem tantas nuances, que a gente não pode julgar uma criança como um adolescente como um adulto, porque cada um vive a sua fase, né? A gente tem que respeitar. Sim. Bom, eu acho muito interessante isso, né? Essa realidade que o adolescente é aquilo, né? Todo mundo fala isso, é até meio clichê, que não é nem criança, mas também não é adulto.
E quanto mais você vai crescendo, você fica meio que entre esses dois tempos, né? Você, por exemplo, quer fazer coisas de criança, mas você percebe que você tem responsabilidades. Ou então, o contrário, né? Acontece como gente que assume responsabilidades quando ainda tem tempo de criança, ainda tem tempo de viver e não de assumir tantas responsabilidades. E é por isso que é tão complexo essa fase, né? Principalmente com a internet, com acesso a essa fumaça, né? Como eu disse, é mais... Não é como se fosse um foguinho na caixinha, né? É um prédio pegando fogo inteiro. Aí, cada quarto, você vê que é uma coisa completamente diferente. Você vê duas pessoas, duas chamas se encontrando para formar algo único ali. Algo... Uma fusão, né? Isso é uma questão muito importante dessa questão, né, de não estar formado. O cérebro de vocês também é muito suscetível a vícios, porque ele não está totalmente formado, então ele não tem esse controle de impulsos. Por isso que não é permitido que beba bebida alcoólica de 18, né? E não é menos ainda aconselhado que usem drogas, porque a propensão de vocês se tornarem ali adictos naquilo, né? Se viciarem naquela substância, é muito maior do que um adulto. É claro que a gente sabe que a gente não deve fazer isso nunca, né? Mas os adolescentes ainda mais sofrem esse risco. E hoje em dia a gente tem um item que está viciando a mente dos adolescentes e que vocês às vezes não conseguem abandonar. O que é? A tecnologia. O celular. Porque ele é algo que vocês sozinhos muitas vezes não vão conseguir deixar. Porque vocês não têm controle de impulsos completamente formados ainda para deixar esse celularzinho de lado. Sim. E até porque o celular, o modo que ele é feito é já para as pessoas já serem viciadas nele. O botão, É intuitivo, né? Fica passando o dedinho também. Eu vi uma pesquisa. Aplicativos são muito assim. Acho que não é todo. Vídeos curtos que as pessoas não têm paciência pra assistir vídeo longo, só coloca vai vídeo passando. curto e nem percebe que viu um monte de vídeo curto. Eu tenho dois primos que eles gostam muito da Nintendo, né? E a Nintendo, o nome do controle da Nintendo não é controle, assim, ele se chama joystick. Aquele ali? Esse aqui serve também, mas da Nintendo eu acho que é mais Mais móvel, É um assim, modelo mais- diferente. Mais mexível. E o nome é literalmente Varinha da Alegria, né? Em tradução literal. E é basicamente o que a tecnologia é feita. Ela é feita para ser intuitiva, feita para te prender ali. E sem falar nos vícios que é dentro, né? Por exemplo, coisas no sentido olímpico, a gente pode falar das mídias, das redes sociais. E também em coisas mais obscuras, assim, pornografia, apostas. Eu vi até estudando para o Tigrinho, mas estudando para algumas redações para Enem, eu vi que tem adolescentes que a aposta não é para menores de 18 anos, né? Mas tem... Não é pra menores de 18? Não é não. Tem gente que falsifica contas aí, eles apostam. Sim. Ah, mas isso pode ser com qualquer coisa. Pornografias também podem ser vistas por contas feitas como se fossem maiores de idade. Uhum. Mas, voltando ao assunto, eu vi uma pesquisa que estavam dizendo que nos próximos anos os adolescentes vão estar mais endividados do que antes de atingir a maioridade, antes de entrar na faculdade. Olha que perigo, né? Por quê? Porque precisa de supervisão. Então, muitas vezes vocês ainda podem ficar assim bravos com os pais, porque eles ainda querem controlar, querem olhar o celular, querem falar, vai dormir nesse horário sim. Mas é porque se vocês sozinhos, provavelmente não vão conseguir. Não porque vocês são irresponsáveis, mas é porque realmente vocês ainda precisam de supervisão ali de um adulto para ajudar vocês com os horários, para ficar falando que é hora de ir para a escola, que é hora de acordar, que é hora de dormir. Porque, como eu falei, né, o cérebro de vocês funciona em outra velocidade ali do que a gente está acostumado. Tia, também tem novas notícias que estão saindo que falam que adolescentes estão querendo parar de fazer escola, não fazer faculdade e começar a investir. Começar a não querer mais aprender e só ficar na bolsa, querer começar a fazer coisas de adultos, por assim dizer. Começar a trabalhar, ganhar dinheiro e gastar. O que você diria? Eu acredito que o maior problema do adolescente seja realmente querer parecer um adulto, né? O Vinícius até falou, né? Assumir responsabilidades que não são daquela faixa etária. A gente tem que entender que uma coisa que também afeta a saúde mental é nós não aceitarmos os nossos papéis. Então, assim, qual é o papel de vocês atualmente? Qual é o papel na sociedade de vocês? Estudar,
Aprender pra É. depois ir pra faculdade. E aí a gente... Papéis são aqueles lugares que vocês ocupam na sociedade. Pô, a gente é o futuro, né? A gente é o amanhã. Então, o que são os papéis que a gente tem na sociedade? Vocês são filhos, são estudantes. Esses são os papéis que vocês cumprem hoje. Talvez no futuro vão ser funcionários, vão ser pais, vão ser mães. Esses vão ser outros papéis. Quando a gente cumpre papéis que não são nossos, por exemplo, agora eu não quero ser estudante, eu quero ganhar muito dinheiro, então eu vou deixar a escola, a gente está pulando uma etapa, a gente está pulando uma fase, a gente está deixando de ser quem a gente deveria ser naquela situação. E a gente tem que pensar, né? A questão também, assim, do propósito. Outra coisa que ajuda muito a gente a ter saúde mental é ter um propósito. Porque quando a gente tem um propósito, às vezes a gente pode estar triste, pode acontecer uma coisa ruim, mas a gente se fortalece pelo nosso propósito para seguir em frente. Não é assim? E aí, qual é o propósito de quem vive só para ganhar dinheiro? Ou qual é o propósito da pessoa que só vive para fazer coisas que vai fazer mal para a própria saúde e consumir vícios? O que está fortalecendo o propósito de vocês? Isso é saúde mental. Se eu ler aqui em 1 Coríntios 6, no versículo 19 e 20, eu falo: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual dentre da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, a gente pensa assim, saúde mental, a gente fala, quando a gente lê esse versículo, a gente pensa no quê? Na comida, no exercício. Mas será que a gente está pensando naquilo que a gente está absorvendo para nossa mente? Aquilo que a gente está usando como propósito para nossa saúde mental também? O que vocês pensam disso? Eu acredito que o físico e a mente sejam um conjunto, né? Porque... Eu acho que são e não são. Sim, são e não são. Porque ao mesmo tempo que o físico pode dizer como está a sua saúde mental, também pode não dizer. Então, eu não sei do que pensar sobre isso. Vocês acham que realmente pode? Por que você acha, Vinícius, que não pode não ser? Bom, o corpo, ele tá conectado à sua mente. Se sua mente não tá saudável, o seu corpo não tá saudável. Perfeito. Só que talvez aconteça... O contrário também não aconteça. O corpo, quando ele não tá... Ele tá doente, você sente isso na sua mente também. Você sente a repercussão que aquilo te dá, a dor. Mas também, às vezes... Não é assim, é algo... Não, juntando sobre o seu pensamento, então sempre seria. Sim, sempre seria. Sim, eu vou deixar essa parte Sim, mais e é exatamente. Nosso corpo e nossa mente não se separam. A gente vê que antigamente eles se separavam muito. Por isso que se falava tanto daquela palavra que a gente falou no começo, frescura. Porque eles achavam que tudo que era da mente era frescura. E hoje não, todos os médicos já sabem da ligação entre a mente e o corpo. Tanto que se uma pessoa está ali com alguma dificuldade física, ele já até... uma pessoa que tem uma doença que é para toda a vida, né? Ele já passa um antidepressivo, porque sabe que a pessoa vai ter dificuldades que vão exercer que ela ali talvez fique mais deprimida, que aquilo também vai interferir na vida dela. Então, muitas vezes o adolescente separa essas duas coisas. Ele quer filosofar, ele quer falar, ele quer conversar, mas não faz uma atividade física, não dorme cedo, não se alimenta bem. Ele não cuida dos 8 remédios da natureza, que são... Né, ar puro, não vê um verde, não sai no sol, fica só dentro do quarto. O que acontece com a mente? Ela adoece. Então, às vezes, a gente vê muitos adolescentes sedentários que não querem se movimentar. E aí, o que vem? A ansiedade vem forte. A gente vê a quantidade de pessoas com ansiedade alta. Por quê? Não larga o celular, a tela não tem limite. Então, não tem corpo que aguente. Nosso corpo é uma máquina. Se não está sendo colocado ali o combustível correto, o que vai acontecer com a máquina? Vai quebrar, Ela vai estragar. Então, assim, a única coisa, por exemplo, que diminui a nossa velocidade de pensamento, sabe quando acelera o pensamento, vem um monte de coisa na nossa cabeça? Quais são as coisas que diminuem? É exercício físico. O exercício físico é uma das únicas maneiras de diminuir a velocidade dos nossos pensamentos. Sim. Então, não tem como a gente separar o corpo e a mente. Então, isso é algo muito ligado. Que é o quê? A maravilha que Deus fez, né? O nosso corpo é aquela criação perfeita que Deus fez. Tia, na minha opinião, tá tudo interligado. São 4 bases que estão interligadas, que seria a saúde mental, a saúde espiritual, o corpo, que é o físico, e o nosso social. Então, tipo, se algum falhar, também entraria na saúde mental. Tipo, eu não tô conversando, eu vou ficar muito depressiva no meu canto. Eu não acreditar em um Deus que me ajude no meu dia a dia também vai me deixar depressiva, porque eu não vou saber no que seguir.
ao mesmo tempo, da pressão social também que pode me cair. E o físico, igual o Vinícius falou, que teria interligado com o meu corpo. Que é, tipo, alguma coisa que... da minha saúde mesmo. Tipo, até tem uma parte de linguagem que ela fala que 90% das coisas que estão no nosso corpo, das doenças, são mentais. Por causa que, tipo, eu tô gripado. Quem sabe eu não tô gripado. Quem sabe essa coisa que tá na minha cabeça, só porque eu espirrei umas 2 vezes, que o meu corpo já fala, nossa, você tá gripado. A gente também tem que entender que, assim, a mente diminui nossa imunidade. Então, quando a gente tá pensando coisas que faz mal, a nossa imunidade do corpo cai. É por isso que às vezes a gente vai ficar gripado. A gente fala assim, mas gripe não tem nada a ver com a saúde mental. Mas a sua imunidade tem. Então, a gente sempre vai ter ali um quezinho. E a gente tem que sempre ficar atento a isso, pra gente cuidar da nossa mente. Né? E como você falou muito bem, tudo tem que ter um equilíbrio. Um dos remédios naturais é um equilíbrio, a temperança. Tudo tem que ser ali. Não adianta, por exemplo, é claro que estudar é maravilhoso, quem gosta de estudar, mas não tem vida social, não quer sair, não quer fazer um exercício físico. Você acha que essa pessoa vai bem na prova se ela só ficar estudando? Quem sabe? Só que... Pode ficar, a ansiedade pode atacar na prova. Também. O conhecimento não é a única coisa que ela precisa de descanso, de sono, de processamento. Então a gente precisa pensar em tudo isso pra gente ter saúde mental. Eu acho que esse podcast dava vários episódios, né, gente? Dava. Bom, essa foi a nossa conversa de hoje. Mais pra frente, quem sabe a gente volte nesse assunto, porque é um assunto que tem muita coisa pra se falar. Acho que a gente podia aqui ficar horas e horas só falando Fazer sobre muitos esse assunto. episódios. E, bom, lembre-se, se você tá precisando de ajuda, ore, fique calmo, procure ajuda e principalmente procure ajuda na Bíblia. Pode mandar mensagem pra gente que a gente também vai te responder. Se você tiver alguma pergunta em específico, pode mandar também. Lembra-se, segue a gente lá no YouTube, no Instagram, curte, compartilha, tá bom? Coloque tudo isso aí numa lista, tipo, isso aí você faz tudo, tá bom? Mas aí, esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que você tenha gostado e volte mais vezes para ver mais conteúdos como este. Beijo, gente! Beijo!